Olá, seja bem-vindo à primeira semana de Radiologia. Você realmente está precisando aprender sobre patologias por imagem? Então, está no lugar certo. Em 2016, o projeto Radiologia na Palma da Mão realizou 3 grandes eventos digitais. A primeira e a segunda semana de anatomia radiológica, nos meses de março e agosto do ano passado, tiveram mais de 20 mil participantes. Já na primeira semana de anatomia vascular, realizada em dezembro do ano passado, tivemos mais de 10 mil participantes. Como compartilhar conhecimento sempre foi o nosso maior objetivo, vamos realizar a primeira semana de radiologia. Está preparado? Primeiramente, eu quero me apresentar. Meu nome é Rafael Ruiz, sou professor e coordenador em algumas universidades aqui no estado de São Paulo. Tenho mais de 15 anos de experiência no diagnóstico por imagem. Sou o criador do projeto Radiologia na Palma da Mão e, sem dúvida, este é um dos meus maiores projetos de vida. Através deste projeto, eu tenho a oportunidade de difundir a nossa profissão e transmitir conhecimento para milhares de pessoas. O projeto Radiologia na Palma da Mão nasceu no final de 2014 e vem crescendo dia após dia. A nossa fanpage no Facebook já ultrapassou a marca de 65 mil seguidores, onde, através desta página, nós compartilhamos conteúdos de extrema relevância. O nosso canal no YouTube se aproxima da marca de 11 mil inscritos e o número de visualizações de algumas aulas mostram o quanto este projeto vem ajudando pessoas a melhorarem o seu grau de conhecimento. Já o nosso blog recebe mais de 5 mil acessos mensais. Está repleto de artigos e de conteúdos dos mais diversos assuntos. Temos mais de 1.500 alunos matriculados em nossos programas de treinamentos. Agora que vocês já me conhecem, vou explicar como vai funcionar a primeira semana de radiologia. Serão 3 vídeos. E um quarto vídeo que eu realizarei uma transmissão ao vivo. Preste atenção, no dia 5, na quarta-feira, vou liberar o segundo vídeo. No dia 7 libero o terceiro e no dia 9, no domingo que vem, para encerrar com chave de ouro, realizarei uma transmissão ao vivo. Você terá a oportunidade de interagir comigo e, detalhe, vou sortear um bom traje, um tratado de técnicas radiológicas. Vale lembrar que os conteúdos estarão disponíveis até o próximo dia 9, às 23 horas e 59 minutos. Após esta data, os conteúdos serão retirados do ar. Dito isso, daremos início agora à nossa aula técnica. Estão preparados? Nesta semana discutiremos os principais aspectos imaginológicos das principais patologias, através do raio-x, da tomografia e da ressonância magnética. Raio-x, radiação eletromagnética de curto comprimento de onda, semelhante às características da luz visível. É uma modalidade que trata-se de uma especialidade para fazer diagnóstico, uma das principais, que foi descoberta por Röntgen. Imagem radiológica. Antes de nós discutirmos patologias, vamos compreender como é o princípio de formação da imagem pelo raio-x convencional. A imagem radiológica é formada pela diferença de absorção de raio-x pelo material irradiado, ou seja, resumidamente, é formada por diferentes tons de cinza, onde cada tonalidade estará representando a densidade anatômica destas estruturas. Sempre que uma estrutura apresentar alta densidade, como o osso, nós teremos esta representação por um tom de cinza mais claro. Em relação ao tecido pulmonar, baixa densidade, porque um grande volume de ar, o raio-x passa facilmente por esta estrutura, sensibiliza o receptor de imagem com uma maior intensidade, maior será o grau de enegrecimento. No próximo slide, percebam esta imagem radiológica do ombro.
praticamente o espelho da estrutura anatômica. O raio-x proporciona uma imagem bidimensional, uma imagem plana com sobreposição. Mas mesmo com estas sobreposições, nós temos uma excelente avaliação da estrutura óssea. O raio-x permite uma excelente avaliação do tecido ósseo. Não é tão bom, não é uma das melhores modalidades para avaliar tecidos partes moles. Quando o objetivo for avaliar partes moles, no raio-x convencional nós utilizaremos os meios de contraste. Se eu perguntar qual é a posição radiológica, aqui nós temos uma posição frente, incidência P. Pela visualização do espaço glenomeral, nós temos a característica do ombro frente verdadeira. Qual é o membro radiografado? Aqui foi realizada uma radiografia do ombro direito. Na próxima imagem, comparando esta imagem com esta outra imagem, percebam uma diferença, onde esta imagem está patológica. Por quê? Existe uma descontinuidade da cortical do osso, e esta descontinuidade corresponde a uma fratura. Então, o que eu quero definir com vocês? Que é importante conhecer bem a anatomia, porque quando vocês observarem qualquer alteração, provavelmente vocês estão visualizando e evidenciando a patologia, como nesta radiografia do cotovelo. Então, nós temos uma imagem chamada frente, incidência P, e também está anatômica. Nesta imagem, nós temos uma radiografia de cotovelo frente, incidência P, porém está patológica. Regra número 1, primeiro aprendizado. Para nós definirmos o que é anatômico e o que é patológico, é importante conhecer bem da anatomia. Costumo dizer, tudo que não é anatômico e que não corresponder a um artefato só pode ser patológico. Compreenderam? Então, vamos para as principais patologias, começando pelas patologias ósseas. Então, eu dei até uma introdução. Nesta radiografia, observa-se a clavícula. E nesta extremidade, que nós chamamos de extremidade acromial, observem esta descontinuidade do osso, que é uma fratura. No próximo slide, nós temos uma outra fratura, também uma fratura nesta região da diáfise do húmero. Próxima, nós temos aqui uma radiografia do cotovelo, evidenciando uma fratura da una. Aqui, não trata-se de uma fratura, e sim de uma luxação. O que seria esta luxação? Nada mais do que uma desarticulação entre estruturas. Nesta radiografia de articulação acromioclavicular, estudo bilateral, onde nós temos aqui a visualização do lado direito e no lado oposto nós temos a articulação acromioclavicular do lado esquerdo. Reparem que a distância entre o acrômio e a clavícula, vale lembrar que este espaço está preservado por um ligamento, que é o ligamento acromioclavicular. Nós temos uma distância entre estas duas estruturas, uma distância bem diferente deste lado esquerdo. Então, aqui teve um rompimento do ligamento acromioclavicular, o que possibilitou esta desarticulação, o que nós chamamos de luxação. Então, aqui tem uma desarticulação que foi causada pelo rompimento do ligamento acromioclavicular. Então, a distância entre estes ossos e o alinhamento é o que vai caracterizar se está anatômico ou patológico. Por isso que eu comentei, é importante vocês conhecerem o que é anatômico para vocês identificarem o patológico. Em algumas literaturas, quando esta distância entre o acrômio e a clavícula estiver acima de 0,8 cm, está lá com mais de 1 centímetro, é considerado já patológico. É importante que nós tenhamos um acompanhamento até por outras modalidades, complementando para avaliar esta lesão. Então, ultrassom, tomografia, ressonância poderia demonstrar melhor estruturas de partes moles. Mas pelo raio-x, observou que não tem nenhuma descontinuidade da cortical, o que nós descartamos a fratura, mas evidenciou a luxação.
Nesta próxima imagem, uma luxação da articulação do ombro esquerdo. Percebam que a cabeça do húmero desarticulou da cavidade glenoidal, então toda desarticulação corresponde a uma luxação. Uma luxação na articulação do cotovelo, radiografia frente, radiografia em perfil, e percebo que tanto o rádio como a una se desarticularam com o húmero, evidenciando também na imagem em perfil. Aqui uma luxação da quinta articulação interfalangiana proximal. Então nós temos falange proximal, onde falange média, falange distal se desarticularam. Então, novamente uma luxação. Próximo slide, nesta radiografia do ombro, percebo que no terço proximal do húmero nós temos alguns pontos, algumas imagens radiotransparentes. E isso corresponde a um tumor ósseo. O tumor, que pode corresponder a uma neoplasia, um crescimento celular anormal, podendo ser benigno ou maligno. Benigno geralmente caracterizado quando essas células não invadem outros tecidos, e os tumores malignos quando invadem outros tecidos, aí até se tornando metastáticos. Na próxima imagem, observa-se calcificação do tendão. Normalmente, esta região de inserção dos tendões do manguito rotador ocorre este depósito de cálcio. É bem observada na imagem, na radiografia. Olha esta outra imagem, uma grande calcificação do tendão. E calcificações nós temos pelo corpo inteiro. Então aqui, estes pontos mais radiopacos correspondem a cálculos renais, no caso do rim direito. Do outro lado, nós temos um cálculo grande, no ureter, tudo indica e corresponde ao ureter esquerdo. Então, nós temos aí estas calcificações. Doenças degenerativas, como artrose, então observem o comprometimento das articulações, bem evidentes nas articulações metacarpofalangianas, tanto da mão direita quanto da mão esquerda. Aqui nós temos um corpo estranho. Caso é um prego, olha a importância de realizar frente e perfil, porque nesta radiografia frente até conseguimos identificar bem o corpo estranho. Agora, quando realizado o perfil, é possível observar a profundidade, está mais para a região anterior, está mais para a região posterior, se realmente comprometeu, está no centro do osso, se está pegando só tecidos partes moles. Até este ponto da aula, eu demonstrei algumas das principais patologias que são observadas nestas radiografias mais tradicionais. Então, nós observamos fratura, luxação, tumores ósseos, calcificações, doenças degenerativas como artrose, aquela radiografia de mão, e agora o corpo estranho. Nesta segunda parte da aula, quero demonstrar e analisar com vocês algumas imagens radiológicas do tórax. Nesta primeira imagem, observem 3 pontos bem radiopacos. E estes pontos não são patológicos, muito menos anatômicos. Então, quando eu tenho uma imagem que não corresponde a uma estrutura anatômica e também não corresponde a uma patologia, nós classificaremos como artefatos. Neste caso, correspondem aos eletrodos, que não foram retirados antes da realização do exame. Alguns artefatos podem ser retirados e devem ser retirados antes do exame, e outros artefatos não, como por exemplo, nesta radiografia do tórax, observou este artefato correspondendo ao marca-passo. Então, este artefato, obviamente, que nós não vamos retirá-lo. Dando início à interpretação das imagens do tórax, observando algumas das principais patologias, quero mostrar este nivelamento líquido correspondendo ao derrame pleural. O derrame pleural é o acúmulo anormal de líquido na cavidade pleural, que é o espaço virtual entre as pleuras visceral e parietal, as quais deslizam uma sobre a outra, separados por uma fina película de líquido. Então, justamente por nós realizarmos este estudo com paciente ereto, paciente ortostática,
é possível observar este nivelamento líquido. Como estudo complementar, realiza-se esta radiografia de tórax, frente e incidência P com paciente em decúbito lateral e com os raios horizontais. Neste estudo, é importante que o paciente esteja numa maca, permaneça no mínimo por 5 minutos antes da exposição, justamente para que dê tempo deste acúmulo de líquido se espalhar pela região lateral do tórax, o que vai confirmar um derrame pleural. Nestas outras imagens, radiografia do tórax frente, radiografia do tórax perfil, observem esta imagem radiopaca, campo indo para o ápice, na radiografia em perfil demonstrando que está na região superior e posterior. Nós temos estas imagens radiopacas que correspondem a uma consolidação pulmonar. A consolidação pulmonar nada mais do que a substituição do ar alveolar por líquido como o transdudato ou exudato ou até mesmo tecido conjuntivo, que vai lesionando a área conforme demonstrada nestas imagens. Então nós temos a ausência do ar que caracterizou a consolidação pulmonar. Pode ser uma pneumonia? Pode. Então eu estou generalizando onde esta área afetada corresponde a uma consolidação. Estou falando, olha, ausência do ar por um quadro patológico. Aqui nós temos uma consolidação total, na imagem anterior nós tínhamos uma consolidação parcial. Nesta outra imagem, observem esta imagem esférica, radiopaca, correspondendo muito provavelmente ao nódulo pulmonar solitário. Nódulo pulmonar solitário, uma lesão esférica, oval, onde normalmente apresenta um diâmetro inferior a 3 centímetros, contorno regular. Isso é uma característica de uma condição benigna, como por exemplo um hematoma, frequentemente descoberto ou no raio-x ou até mesmo na tomografia. Quando a lesão tem mais de 3 centímetros, já é caracterizada como uma massa, e aí geralmente com um contorno irregular, com grande chance de ser uma condição maligna. Nesta próxima imagem, quero demonstrar um pneumo peritônio. Observem aqui na região do hemidiafragma direito e do hemidiafragma esquerdo um certo volume de ar. Este ar normalmente aprisionado na região intraperitoneal. Então, o que é o pneumo peritônio? Nada mais do que a presença de ar na região abdominal. Geralmente é uma condição patológica devido à perfuração de vísceras ocas. E o achado mais frequente é a presença de ar intraperitoneal no quadrante superior direito do abdômen, como observado nesta imagem. Obviamente, nós também temos um menor volume na região do hemidiafragma esquerdo. Na próxima imagem, quero demonstrar esta cardiomegalia, doença caracterizada pelo aumento do tamanho do coração, ou seja, nós temos uma hipertrofia do músculo cardíaco. Normalmente a causa é pela doença de Chagas. E na radiografia do tórax, o médico consegue tirar medidas, traçar medidas entre o coração e o pulmão, que nós chamamos de relação cardiotorácica. E aí o médico avaliará o tamanho do coração em relação ao espaço entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo, preservado aí sim o mediastino. Então o médico consegue avaliar mais ou menos o tamanho do coração em relação à região do tórax. Nesta outra imagem, nós temos aqui fratura. Então observem a descontinuidade deste arco costal, superior aqui também. Então nós temos fratura de arcos costais. E o grande problema é quando esta fratura acaba perfurando o pulmão. E aí, se vocês observarem esta imagem mais radiotransparente, então nós temos aqui um volume de ar livre, então o que caracterizou um pneumotórax, e se comprometeu também alguns vasos, nós vamos ter um acúmulo de sangue, o que vai caracterizar o hemotórax. Então, devido a esta fratura, perfurou o pulmão, então ocasionou este pneumotórax e também, devido ao comprometimento de vasos, tem um acúmulo de sangue, caracterizando o hemotórax. Observem, não é
a nossa principal imagem, até porque não é objetivo na avaliação, mas provavelmente um paciente de idade, olha a redução do espaço discal até a formação destes osteófitos marginais, o famoso bico de papagaio. Então, só por curiosidade, estou ressaltando também esta outra patologia que não está relacionada no momento por esta radiografia do tórax. Então, nós tivemos aqui um caso de trauma, um caso de fratura de arcos costais. Bom, pessoal, vamos interromper esta aula por aqui. O conteúdo técnico está apenas começando, porém, este vídeo está ficando muito longo. Iremos continuar esta nossa aula no vídeo de número 2, que irá ao ar no próximo dia 5, na quarta-feira. Portanto, marque na sua agenda para não esquecer. Gostaria de finalizar deixando um recado muito importante. Logo abaixo temos um campo de comentários. Você pode utilizar este espaço para deixar sua dúvida sobre esta primeira aula ou até mesmo um comentário nos dizendo o que achou deste primeiro vídeo. Eu vou ler todos os comentários e perguntas que forem postadas. E se você ainda não está cadastrado, clique no botão logo abaixo e se cadastre para receber os próximos vídeos da primeira semana de radiologia. Lembrando que quem estiver cadastrado participará do sorteio do Bontrager no domingo, no dia 9. É isso, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.